Meus amigos vascaínos, mais uma vez o Vasco foi prejudicado pela arbitragem do senhor Flávio Rodrigues de Souza, né? Esse vagabundo prejudicou o Vasco em 2020, naquela situação, né, de arbitragem descalibrada, né? Onde o Vasco foi prejudicado no primeiro gol do Inter, né? Gol do Rodrigo Dourado. E agora, novamente, ele ataca, né? Dessa vez, ele não ouviu, né, o pedido do nosso goleiro Léo Jardim para entrar atendimento, né, no gramado. Léo Jardim tinha pedido atendimento no gramado, né, falando que toda hora estava com dor. Só você ver o lance aí, que dá para ler os lábios do Léo Jardim: tô com dor, tô com dor. E o vagabundo do Flávio Rodrigues de Souza simplesmente falou que o Léo Jardim não precisava de atendimento, parecendo até que ele é uma espécie aí de pai de santo, alguma coisa, que ele adivinhou que o Léo Jardim não precisava de atendimento. Realmente eu acho ali que o Léo Jardim deu uma valorizada, né? Mas ele tomou a atitude de expulsar o Léo Jardim, né? Falando que o Léo Jardim não precisava de atendimento. Se realmente o Léo Jardim tivesse fraturado uma costela, tivesse acontecido alguma coisa ali, ele iria entrar aí em um problema tremendo aí, né? Esse vagabundo desse árbitro, que sempre prejudica o Vasco, né? Aí ele se achou no direito de expulsar o Léo Jardim. Não quis nem saber, né, se o Léo Jardim estava sentindo dor ou não, né? Porque ele não chamou, né, os médicos para atender o Léo Jardim, né? E acrescentou aí mais de 5 minutos, mais de 10 minutos. Não, ele simplesmente tomou a atitude dele, deu cartão vermelho. Léo Jardim já tinha um amarelo, né? Deu vermelho direto. Esse vagabundo aí, sempre com má, né, intenções aí contra o nosso Vasco, né? Esse árbitro pilantra. E o Amodeu, né, CEO da SAF do Vasco, vai na CBF hoje protocolar aí, né, uma reclamação, né, contra esse árbitro pilantra, esse safado, né, que prejudicou o nosso Vasco, né? Não é aqui querendo também falar que o time do Internacional não teve chances aí de ganhar o jogo com a bola rolando. Teve sim muitas chances, né? O Inter poderia facilmente ter virado o jogo ainda no primeiro tempo, assim como o Vasco também poderia ter liquidado o jogo no primeiro tempo, né? O Vasco também perdeu muitas chances, né? Apesar de ter feito o gol com o Ryan no primeiro tempo, o Vasco também deu possibilidades aí do Inter, ali no finalzinho, ali quando o Inter acordou, né, pro jogo, facilmente ter empatado, até virado mesmo o jogo, né, ainda no primeiro tempo. Só que esse árbitro, né, pra mim aí, na minha opinião, ele foi um dos responsáveis diretos aí, né, pro Vasco ter tomado aquele empate no final, porque a gente ficou sem um jogador ali, né, que é líder também dentro de campo. O Léo Jardim, né, assim como o Verratti né? Ele vai expulso o Léo Jardim, entra um goleiro reserva, aquela bagunçada toda também, né? Do técnico Fernando Diniz, que se auxiliar ali naquela demora. Mais uma vez aí o Diniz e seu auxiliar aí se enrolando, né? No caso nem o Diniz, o seu auxiliar se enrolando aí, né? Naquela situação de substituição, né? Que tava saindo Piton ali, né? Aí errou os números ali para a entrada do Vitor Luiz, mal bagunçada também, né? Estilo várzea. Então, eu acho também, né, que esse auxiliar do Diniz aí mais uma vez vacilou e tem que parar com esses erros, né? Tem que parar com isso, porque é várzea, né, cara? É várzea, não pode acontecer novamente essa situação aí com os auxiliares do Diniz aí na hora das substituições. Mas voltando a falar aqui, esse árbitro Flávio Rodrigues de Souza é um árbitro vagabundo. E isso nunca tinha acontecido no futebol brasileiro, né? Primeira vez que a gente vê acontecer, né? Um lance aonde todos os goleiros do futebol brasileiro fazem cera, né? Só que por ser goleiro, né, a bola não pode rolar, né, antes do atendimento ao goleiro, né? Se fosse um jogador de linha, totalmente ao contrário, poderia sim
botar a bola para rolar, né? O Vasco mesmo jogou ali no segundo tempo alguns minutos sem um jogador, né? Porque tinha saído para atendimento. Até esqueci qual é o nome desse jogador, mas aconteceu isso. Já no caso do Léo Jardim, esse árbitro vagabundo tinha que ter mandado o médico, né? A equipe médica ali para atender o Léo Jardim, né? Mesmo que retardasse aí o reinício da partida, depois ele acrescentaria ali mais alguns minutos de acréscimo, né? Mas totalmente diferentemente, ele foi aí, ele fez, né, pela primeira vez aí, um lance de expulsar o goleiro aí por questões aí de cera, né? Mais uma vez aí o Vasco sendo, no caso aí, né, um clube pioneiro, né? Primeira vez que tem um goleiro expulso por cera. O goleiro do Flamengo, o Rossi, o goleiro do Fluminense, o Fábio, todo mundo faz cera, cara, no futebol brasileiro. O Everton do Palmeiras também faz a cera dele. Todos os goleiros do futebol brasileiro fazem cera. Só que esse árbitro aí, né, Flávio Rodrigues de Souza, que não tem boa vontade em apitar jogos do Vasco, né, já prejudicou a gente naquele lance do VAR descalibrado, né, contra esse mesmo clube aí do Inter. Novamente agora contra o Inter, ele é protagonista em expulsar o Léo Jardim. E agora veremos aí, né, o que o Carlos Amodeu, CEO da SAF, vai relatar aí, né, na reclamação contra esse vagabundo desse Flávio de Rodrigues de Souza, né, esse árbitro pilantra que prejudicou o nosso Vasco da Gama aí, né. Foi um dos responsáveis direto aí, né, pela aquele final ali, né, conturbado, né, e o Vasco acabou entregando a paçoca ali. O Verratti deu uma assistência e acabou também aí, né, prejudicando o nosso Vasco pro gol ali do Carboneiro, né, atacante do Internacional. Falando aqui do jogo, né, primeiro tempo ali o Vasco amassou o Inter, teve ali chances com o Verratti, né, cabeçada, cruzamento ali do Piton, né, numa bola parada. Verratti quase abriu o placar. Depois teve um lance do Ryan também cruzando, né, Verratti deu ali de chapinha, né, só que a bola subiu muito. E logo depois o Vasco teve uma oportunidade com o PH, né, um chute ali de perna esquerda no cantinho ali do goleiro Rocher do Inter, né. A bola ainda desviou o zagueiro ali do Inter e enganou ali o Rocher conseguiu tirar ali no contrapé, né. E depois teve o lance do contra-ataque, né, uma bela partida do atacante David, conseguiu limpar ali, né, clarear a jogada, deu um lançamento, né, um passe em profundidade, né, para ser mais preciso, pro Ryan. O Ryan saiu praticamente cara a cara, né, com o goleiro, só tinha um defensor do Inter, né, e o Verratti estava do lado dele pedindo a bola ali, né, para finalizar. Ainda bem que o Ryan não tocou pro Verratti, porque o Verratti não jogou nada nessa partida, perdeu muitos gols aí, né. No final ainda teve a infelicidade de dar uma assistência pro Carboneiro, atacante do Inter, fazer o gol de empate. Aí o Ryan, né, recebeu esse passe em profundidade do DVD, levantou a cabeça e finalizou no cantinho do goleiro Rocher, né. Não deu ali nem pro zagueiro nem pro Rocher tentar ali desviar para tirar essa bola, né. E logo depois do gol do Ryan, o Vasco continuou, né, também, né, tentando, só que não conseguiu, né, ampliar o placar, né. Teve ali uma oportunidade do atacante do Inter, né, que deu um chute de fora da área. O Léo Jardim fez sua primeira defesaça do jogo, né, já ali nos 30 e poucos minutos do primeiro tempo. Teve depois uma bola na trave. O Inter teve ali uns 10 minutos ali nas finais do primeiro tempo de pressão ali para tentar empatar, mas não conseguiu. Já no segundo tempo ali, né, o Inter veio para cima do Vasco, teve diversas oportunidades, né, assim como eu falei, né, no primeiro tempo ali no finalzinho o Inter poderia até ter virado facilmente, né. O Vasco também teve oportunidade ali com o Verratti,
perdeu muitos gols ali, né? O Inter no segundo tempo teve diversas oportunidades, foi para cima do Vasco, deu um sufoco ali tremendo pro Vasco, né? O Vasco só teve uma chance, e nessa chance aí, mais uma vez o Verratti vacilou, né? Porque o Nuno Moreira recebeu uma bola, né? Numa jogada ali, né? Entre o Tietê e o Hugo Moura. Essa bola foi parar no pé do Nuno, né? Na ponta esquerda. Uma jogada ali de contra-ataque ali, né? Muito bem elaborada. E no caso o Nuno poderia ter finalizado, né? Ele preferiu ali tentar servir o Verratti, só que o Verratti não soube se posicionar direito ali dentro da área, né? Ele ficou um pouco à frente do defensor do Internacional. Ele poderia ter recuado um pouquinho ali, né? Ter dado um passinho para trás ali na hora que o Nuno, né? Deu o passe ali, né? Pro Verratti fazer o gol. Aí no caso o Verratti estava, né? Impedido, recebeu ali a bola ali, né? Um pouco à frente, né? Não soube ali dar uma recuadinha ali, né? Para sair da posição de impedimento. Acabou finalizando, já impedido, e o lance foi rapidamente anulado, né? A bandeirinha levantou ali e o Verratti nem reclamou, né? Porque acabou vacilando ali, né? Se esse gol, no caso, saísse ali, seria o segundo gol do Vasco e iria matar, né? A partida contra o Inter, 2-0 ali. O Inter não iria conseguir reverter, né? O placar e facilmente iria ser derrotado dentro de casa, né? Aí depois o Inter continuou ali tentando, mas a defesa do Vasco, Maurício Lemos e Lucas Freitas, fizeram aí um partidaço, né? Conseguiram ali neutralizar todas as oportunidades ali, né? Todas as chances do Inter, cortando de cabeça, chutando para lateral, né? Quando não dava, tirava para escanteio. Léo Jardim também agarrou muito. Poderia ter tirado 10, né? Mas acabou ali também vacilando na hora da expulsão. E no caso, esse árbitro, né, tendencioso, um árbitro maldoso, né, fez essa sacanagem aí com o nosso Léo Jardim. E isso influenciou muito aí, né, no resultado final, né? Porque com a expulsão entrou pela primeira vez, né, em Campeonato Brasileiro. O Léo Jardim foi substituído pelo Fusato. Até fez uma grande defesa ali, né, no jogo. Só que na primeira, né, que era para ele defender, que era a principal, ele acabou não conseguindo defender, né, numa infelicidade ali do Verratti, que foi muito mal, na minha opinião, aí nessa partida contra o Inter. Acabou fazendo ali uma assistência pro Carboneiro, que chutou ali no cantinho, né, do Fusato. Fusato não conseguiu fazer essa defesa, não. Acho que nem o Léo Jardim iria conseguir, né? Porque o Verratti teve uma infelicidade gigantesca, meu Deus do céu. Acabou ali ajeitando, né? Aquela ajeitada de cinema que o Carboneiro falou é gol. E ficou nisso aí, torcedor. Ficou nisso aí. Agora vamos aguardar, né, o que o Carlos Amodeu vai reclamar aí, né, na CBF. Veremos aí se a gente vai ter aí, né, direito de saber qual foi a reclamação aí do Amodeu, CEO da SAF do Vasco, né? O presidente Pedro Paulo também deveria, né, reclamar, até porque ele era o chefezinho de delegações, né, da CBF, tava ali, no caso, puxando o saco, né, do presidente da CBF, e agora toma aí, o Vasco foi prejudicado aí pelos árbitros da CBF, mais uma vez aí o senhor Flávio Rodrigues de Souza, né? E cadê, Pedrinho? Cadê aí a sua moral na CBF, né? Como chefe de delegações aí, né? Que você tirou foto, gravou vídeo, se exibindo, falando aí que estava servindo, né, a seleção brasileira como chefe de delegações, e na hora que a gente mais precisa aí, cadê?
a sua representatividade aí, né, como chefe de delegações, né? Quando a CBF tem que botar no rabo da gente, ela não quer saber de nada, ela bota mesmo. Não tem essa se você tá puxando saco ou não. Quando ela quer prejudicar o Vasco, ela prejudica. Então, quero ver agora você como chefe de delegações aí, né? Como um amiguinho do presidente da CBF, conseguir aí, né? Uns esclarecimentos aí, né? Sobre esse lance aí, né? De infelicidade aí desse árbitro vagabundo que pela primeira vez no futebol brasileiro expulsa um goleiro. Não prestou, né, os atendimentos, né, necessários aí, né, que o Léo Jardim precisava ali na beira do gramado, né? Ele não solicitou atendimento médico, ele simplesmente expulsou ali, foi o protagonista da partida mais uma vez, quis se aparecer, agora está na mídia, né, seu Flávio Rodrigues de Souza, seu vagabundo, agora você tá na mídia aí, né? Todo mundo te xingando aí, a torcida do Vasco, fazendo diversas homenagens pra você na rede social, seu pilantra, seu safado do caralho. E é isso, torcedor. Deixei minhas homenagens aí pra esse vagabundo. E também a gente cobra aqui da diretoria aqui, né? Cadê, seu Pedro Paulo? A representatividade. Cadê também os reforços, né? A gente também não pode esquecer. Cadê os reforços? E aí, Carlos Amodeu, o que você escreveu aí, né? De reclamações aí contra esse árbitro pilantra. E é isso, torcedor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Fiquem com Deus. Saudação vascaína. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, né? E o nosso Vasco da Gama aí segue na 15ª colocação com empate. Saiu ele do Z4, né? Tem a mesma pontuação do Santos, só que temos aí um saldo de gols negativo, melhor do que o negativo do Santos, né? O negativo do Santos acho que é -6 e do Vasco é -4, e com isso o Vasco segue fora do Z4. Próximo adversário do Vasco é o Mirassol. O Vasco joga fora de casa contra o Mirassol, né? E o time pelo menos aí deu, né, um alento aí, né, pra torcida. O time teve aí uma boa exibição, né? Teve um ótimo primeiro tempo, né? Principalmente segundo tempo ali deu uma caidinha, né? O Inter também veio em busca do resultado, né? O Vasco também deu uma retraída. Só que pelo menos, né, a torcida do Vasco, diferentemente de outros jogos aí, né, que o Vasco fez, ainda mais aquele jogo lá contra o Independente na altitude, né? A torcida ficou ali meio sem esperança. Diferentemente dessas partidas aí, né, que o Vasco foi muito abaixo. Nessa partida contra o Inter aí, né, o Vasco conseguiu uma boa exibição, né? Teve ali uma performance muito boa, principalmente no primeiro tempo. E gera um pouco, né, de alento, né, e positividade aí para a torcida do Vasco, para os demais jogos aí, né? Pra gente ir em busca de pontos aí, né, vitórias, para sair logo dessa parte de baixo da tabela, né? E essa semana também tem Copa do Brasil. O Vasco pega o CSA fora. Primeiro jogo de ida, né? E a gente vai estar falando aqui muito desse jogo e também das informações aí, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus, salvação vascaína.